Hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço chamado O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Este livro foi publicado em 1949 e ele é bastante famoso, talvez não exatamente pelo motivo certo. Mas vamos ver se até o final do vídeo a gente chega aí a uma conclusão parecida. Bem, este livro aqui ficou famoso por tratar da jornada do herói. E é importante você saber que esse conceito de jornada do herói se popularizou nos anos 70 pelo pessoal que enlouqueceu com Star Wars. Então, esse pessoal não simplesmente gostava de Star Wars, não era só isso. Eles lotavam as salas de cinema dia após dia, não só pelas, sei lá, novidades tecnológicas apresentadas ali na tela do cinema. Toda a criação daquele mundo os fascinava, né? A história era muito bem construída. E o George Lucas dizia em entrevistas que ele dava a jornais e revistas que ele era grande admirador do Joseph Campbell. E sempre deixou claro que usou o passo a passo, né, identificado aqui pelo mitologista na criação da sua história. Eles inclusive se conheceram pessoalmente em 1984, o Joseph Campbell falece em 1987 e eles ficaram amigos aí nesses últimos anos de vida do autor deste livro. E assim, este livro aqui foi dissecado pelos fãs de Star Wars. Pelo menos pela primeira fase de fãs, né? Não sei se hoje em dia este livro aqui é tão lido assim pelos fãs atuais. Mas este livro aqui tem uma vida própria. Então, por conta do George Lucas, né, e do sucesso estrondoso de seus filmes desde os anos 70, muitos outros roteiristas resolveram se basear neste livro aqui também. E essa criação de protagonistas, né, levando em consideração aqui o herói de mil faces, não ficou restrito apenas ao cinema. Então você tem escritores de livros, criadores de videogames, né, e por aí vai, né, todas essas pessoas acharam que seria uma boa ideia, antes de começar a criar os seus protagonistas, dar uma olhadinha aqui no Herói de Mil Faces. Então, de um modo geral, este livro aqui ficou conhecido como um manual de escrita, um passo a passo para criar protagonistas. Mas este livro aqui é muito mais do que isso. Então, essa receitinha da jornada do herói já está mencionada aqui no prólogo, ela é mais desenvolvida no primeiro capítulo, mas também há quem simplesmente use o índice aqui, tá? Como um esquemão da jornada do herói e pronto. Inclusive, se você jogar ali no Google, né, jornada do herói, principalmente no Google Imagens, você vai encontrar uma infinidade de esqueminhas da jornada do herói. Como este aqui que está na tela, que é o mais simplão de todos. Tem um pessoal que faz uma coisinha mais elaborada, mas... A questão é que a gente sabe que muitos escritores contemporâneos realmente usam este esqueminha aí como uma receitinha de bolo. Só que este não é um livro voltado para a escrita. O Herói de Mil Faces é um livro de autoconhecimento. E mais importante do que isso, este aqui é um livro de mitologia comparada. O que ele faz aqui é estudar arquétipos encontrados nos mais variados mitos dentro da psicanálise. O Joseph Campbell era um junguiano, como a Clarissa Pinkola Estés, né, do Mulheres que Correm com os Lobos também é. Então todos os estudos que ele faz sobre esses arquétipos tem como base os estudos do Carl Jung mesmo. E assim, de um jeito muito mastigado, né? Peço licença aí ao pessoal da área de psicologia. Fiquem à vontade para me corrigir aí nos comentários, por favor, tá? Mas então, os arquétipos são pro Carl Jung, que inclusive estudava tarô, tá? E o tarô todinho também é uma jornada do herói. Eu tô dizendo Jung, mas acho que a pronúncia certa é Jung, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? Carl Jung. Jung, o G não é nem pronunciado. Então tá bom. De volta aqui à linha de raciocínio. Então, pro Jung, né, os arquétipos são, na verdade, esses modelos que nós temos na nossa cabeça e que nos guiam. É um tipo de estrutura mística, sei lá, que vem do inconsciente coletivo. Então não é só você que tem esse modelo na cabeça, outras pessoas também têm. E os arquétipos também nos influenciam, eles fazem parte, né, daquele emaranhado de coisas que você traz no seu inconsciente, né, faz parte ali da sua visão de mundo, né, vocês se lembram lá do Thomas Sowell? A questão é que o Jung também era um grande pesquisador de símbolos e de mitos, como era também o autor deste livro. O Joseph Campbell foi professor universitário aí durante muitos anos, era pesquisador de religião comparada e também de mitologia comparada, publicou diversos livros sobre esse tema, aqui no Brasil nós temos alguns também, e o mais conhecido mundialmente, tudo culpa do George Lucas, né, é este livro aqui, O Herói de Mil Faces. Pouco antes de falecer, o Joseph Campbell participou de uma série de TV, mais ou menos ali nos moldes de Cosmos, do Carl Sagan, né, chamada The Power of Myth.
Então ali você tem uma série de entrevistas em que o Joseph Campbell vai apresentando pra gente inúmeros mitos do mundo inteiro, e assim, é um negócio maravilhoso. E pelo menos no momento em que eu estou gravando este vídeo, a série completinha está disponível no YouTube. Então eu vou deixar link para playlist na descrição do vídeo, hein? E bem aos moldes de Cosmos também, essa série gerou um livro. Este é um livro que tem edição brasileira, vocês estão vendo aqui a capinha ao lado. Vou deixar link na descrição para quem se interessar também. Então tá, vamos dar uma olhadinha aqui no objetivo deste livro, segundo idealizado pelo próprio autor, hein? Na página 11 nós temos ali: o propósito deste livro é desvelar algumas verdades que nos são apresentadas sob o disfarce das figuras religiosas e mitológicas, mediante a reunião de uma multiplicidade de exemplos não muito difíceis, permitindo que o sentido antigo se torne patente por si mesmo. Os velhos mestres sabiam o que falavam. Uma vez que tenhamos reaprendido sua linguagem simbólica, basta apenas o talento de um organizador de antologias para permitir que o seu ensinamento seja ouvido. E aí, olha só, mas é preciso, antes de tudo, aprender a gramática dos símbolos, e como chave para esse mistério, não conheço um instrumento moderno que supere a psicanálise. Você tá vendo que não há manual de escrita aqui em lugar nenhum, né? Mas a verdade é que o livro é seu e você usa como bem entender, não é mesmo? Ó, continuando. Há, sem dúvida, diferenças entre as inúmeras religiões e mitologias da humanidade, mas este livro trata das semelhanças. Uma vez compreendidas as semelhanças, descobriremos que as diferenças são muito menos amplas do que se supõe popularmente. E mais pra frente ele tira um trechinho dos Vedas, né? São livros indianos, né? Bem, ele diz o seguinte, ó: a verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes. Então tá, é isto que você vai encontrar aqui neste livro. E bem, de tanto estudar o folclore, né, e a mitologia das mais diversas culturas e das mais diversas eras, o Campbell vai identificar muita coisa em comum nessas histórias. E ele vai chamar essa estrutura em comum de monomito. É quase como se todas essas histórias trouxessem o mesmo herói, sempre passando pelas mesmas etapas rumo ao seu aprimoramento. E assim, a depender das histórias, algumas dessas etapas serão idênticas, você pode ter também algumas diferenças, e você pode ter também algumas etapas que aparecem em um mito e não aparecem em outro. A questão é que o grosso da estrutura está presente em praticamente todas essas histórias. Mas a questão é sempre essa: você tem sempre um herói ultrapassando obstáculos, né, passando por etapas, sempre rumo ao seu aprimoramento e também à sua evolução. E esse monomito tá em tudo. Tá lá nas religiões, nos contos de fada, no folclore, sempre contextualizado ali pelo seu momento histórico e seu local de origem também. Uma das coisas mais interessantes quando você começa a estudar esses mitos a partir deste livro ou de qualquer outro, enfim, é a questão de que algumas histórias que surgem em territórios totalmente diferentes e distantes pra caramba trazem a mesma história praticamente. E você começa a achar que é a mesma história exatamente por isso, por conta desses inúmeros pontos de contato entre essas histórias. Ou para nós, hoje em dia, né, uma pessoa pode analisar aí dois mitos de dois locais e de duas eras bem diferentes e chegar à conclusão de que alguém plagiou. Mas ao se basear nos estudos do Campbell, que por sua vez recorre aos estudos de símbolos e de mitos lá do Jung, você pelo menos vai desconfiar do seguinte: pera lá, essa história sempre esteve por aí. E faz parte do inconsciente coletivo. E olha só, a função primária da mitologia e dos ritos sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-lo para trás. Então, a função do mito é a de te motivar para que você evolua. Então tá, vamos dar uma olhada com calma nessas etapas que o pessoal da escrita criativa usa, inúmeros autores que você conhece usam também, de forma consciente ou inconsciente. Lembre-se de que o monomito sempre esteve por aí, o autor do livro apenas identificou e esquematizou o monomito. Então primeiro você tem 4 etapas básicas, são elas então: a partida, a iniciação, o retorno e as chaves, que é aquele momento em que você, munido de conhecimento, né, de aprendizado adquirido ao longo da sua jornada, vai transmitir esse conhecimento para os outros, ou seja, você vai entregar-lhes chaves que vão abrir portas. Mas dentro de cada uma dessas etapas existem desdobramentos.
Então vamos por partes, só lembrando que a gente vai passar rapidamente aí por cada uma dessas etapas, mas o Joseph Campbell aqui no livro te dá inúmeros exemplos de mitos antigos, de contos de fadas, de folclore e de sonhos também, ó, isso é bem interessante. Eu vou deixar aqui na tela para vocês aquele esquemão que eu encontrei no Google e vamos lá, tá? A primeira etapa é a partida do herói. O herói tá ali no mundo comum, vivendo sua vidinha em sua zona de conforto, até que ele recebe um chamado para uma aventura. Então, alguém pode vir te chamar, você pode receber uma mensagem, ou a aventura pode começar como um mero erro. O herói pode estar simplesmente caminhando a esmo, quando algum fenômeno passageiro atrai seu olhar errante e leva o herói para longe dos caminhos comuns do homem. Os exemplos podem ser multiplicados ad infinitum, vindos de todos os cantos do planeta. Então, não importa como esse chamado se dá. O que importa é que a partir dele a jornada começa. Mas olha só, esse chamado pode ser recusado. Você está tão confortável aí no sofá vendo este vídeo e não está lá muito interessado em sair do seu status quo. Olha só, com frequência na vida real e com não menos frequência nos mitos e contos populares, encontramos o triste caso do chamado que não obtém resposta. Pois sempre é possível desviar a atenção para outros interesses. A questão é que toda vez em que você se recusa a fazer algo que precisa ser feito, a vida te cobra. E você sofre. Fica se remoendo, sabe? Então, a verdade é que este herói que recusa o chamado tá fazendo o quê? Ele tá se recusando a sair da sua zona de conforto. Ou seja, ele não cresce, ele não se desenvolve, ele fica parado ali. Mas não você. Você não quer ser esta pessoa acomodada, né? Portanto, você aceita o chamado. Missão dada é missão cumprida, né? Então, quando você aceita o chamado, tudo vai colaborar para que você siga a sua jornada da melhor forma possível. Se você for uma pessoa espiritualizada, você vai acreditar que você está recebendo ajuda sobrenatural. Então, voltando para a seara do mito, você pode receber ajuda de um velho mago ou de uma fada madrinha que surgiu aí para te ajudar a cumprir a missão. Então vá saber, né? De repente aquilo que você precisa buscar é um artefato mágico. Um santo graal, de repente, né? Vá saber. Mas então, esse auxílio sobrenatural pode vir de um mestre que vai te proteger o quanto ele puder e vai lhe transmitir a sabedoria necessária para que você cumpra aquela tarefa. Então veja bem, na maioria das histórias, você vai encontrar uma figura mais velha e sábia que ensina alguma coisa para o herói lá no começo da história, mesmo no começo da jornada, e assim que ele termina de ensinar aquilo que é necessário para que ele dê início, né, o pontapé inicial, esta figura se retira. Você pode se lembrar do Bispo de Digne lá do início dos Miseráveis, por exemplo. Ou o Gandalf do Senhor dos Anéis, que num dado momento, ó, depois que ele consegue fazer que aquele início da jornada seja bem sucedido, se retira. Ele volta depois, mais pra frente, mas num dado momento ele vai se retirar. A principal função deste mestre que vai surgir no início da jornada é o de garantir que você esteja no caminho certo do amadurecimento. Talvez ele te ajude também a conseguir uma arma mágica, como por exemplo, uma Excalibur. A ideia aqui é a seguinte: quando você assume o seu destino, a responsabilidade por aquilo que precisa ser feito, você se dá conta de que já tem tudo que você precisa. Ou sabe onde buscar aquilo de que precisa. E se não souber, você pelo menos desconfia de quem saiba. Então você precisa ir até lá consultar essa pessoa. Então pronto, ele aceitou a missão, tem o necessário para seguir a jornada, já tem o auxílio sobrenatural. Agora vem a primeira etapa da ação, propriamente dita, que é a passagem pelo limiar. Então vamos lá, você precisa atravessar uma estrada para chegar a um determinado lugar, mas tem lá uma esfinge. Ou você decifra a charada daquela esfinge e segue viagem, ou ela te devora. Digamos que essa esfinge esteja guardando um templo. Então seu objetivo é ultrapassar a esfinge e entrar naquele templo. Agora, se ao invés de uma esfinge, nessa prova você tiver uma baleia, por exemplo, talvez você precise entrar no ventre desta baleia, né? Talvez ela te engula. Aí você precisa dar um jeito de sair de lá. E lembre-se de que você tem ajuda sobrenatural. No caso da esfinge, ó, você é inteligente, ó, você foi escolhido para cumprir aquela tarefa. Você vai decifrar a charada e vai entrar no templo. Vai ser purificado, vai sair de lá renovado. Página 91, ó, a ideia de que a passagem do limiar mágico é uma passagem para uma esfera de renascimento é simbolizada na imagem mundial do útero, ou ventre da baleia.
O herói, em lugar de conquistar ou aplacar a força do limiar, é jogado no desconhecido, dando a impressão de que morreu. Então quem está olhando de fora acha que você foi vencido pela baleia ou pela esfinge e você já perdeu tudo aquilo que você trouxe consigo, mas não tem problema. Vão-se os anéis, ficam os dedos, Você já saiu do útero da baleia, né? Você teve um novo parto, digamos assim, então você também está renovado. Já pode continuar a jornada, agora você está pronto para a iniciação. Temos aí um ritual de passagem, hein? Esse ritual de passagem é feito em um outro ambiente. Então, quando você começa a se acostumar com um contexto, a vida vai lá e te empurra para outro, totalmente diferente. Neste momento da jornada, você precisa cumprir uma sucessão de provas. Então, pensando na nossa vidinha mundana, de repente você perdeu um emprego, agora você precisa de um novo, mas precisa passar por todo aquele processo seletivo, né? Mas tá, agora nós estamos aqui nessa área da iniciação. Então, você é apresentado a diversas etapas, mas você talvez não consiga cumprir direitinho todas elas. Então você vai cair, vai tropeçar, alguém vai puxar o seu tapete, mas você não desiste, ó. Lembre-se de tomar sol de novo. Tudo isso daí faz parte do processo. É o processo que vai fazer com que você se aprimore. Quando você tropeça e cai, você descobre que você não morre da queda. O que acontece é que agora você está mais preparado para a próxima queda. Então agora você já sabe onde apoiar a mão, por exemplo, para não se machucar tanto. E você não vai cair uma vez só na vida, você vai cair várias. Faz parte do processo, você cresce e amadurece com o processo. Bem, e lembre-se sempre de que você tem auxílio sobrenatural, então você não está sozinho. Então se este é o seu destino, já é, né? Você só precisa passar por ele. Aqui nesse momento da iniciação, cada uma das etapas é mais difícil do que a anterior. E vai chegar um momento em que você vai passar pela grande provação de todas, que é a do encontro com o abismo. O que acontece quando você olha para o abismo? Isso mesmo, o abismo olha de volta para você. E por que isso acontece? Porque ele te reconhece. O abismo também faz parte de você. E você descobre que você não é uma florzinha de pessoa 100% do tempo. Você também tem uma parte sombria que precisa ser controlada. Mas enfim, você é composto por um lado sombra e um lado luz. Então você está lá naquele abismo, que pode ser um inferno também, né? A gente tá falando de um subterrâneo, assim, né? Enfim. E você sabe também que o fogo queima, mas ele também purifica. Mas a questão é a seguinte, quando você passar pelo inferno, você não deve se demorar ali. Você não quer sentar no sofá e fazer amizade com o diabo, não. Você tem que sair logo dali. A jornada não tá nem na metade ainda. Você vai ficar se lamentando dentro do abismo pra quê? Você só vai perder tempo. Mas então, depois daquela sequência de provas, você vai ter um tipo de recompensa que é o encontro com a deusa. Página 117, ó. A mulher representa, na linguagem pictória da mitologia, a totalidade do que pode ser conhecido. O herói é aquele que aprende. Mais pra frente, olha só. O herói que puder considerá-la tal como ela é, sem comoção indevida, mas com a gentileza e a segurança que ele requer, traz em si o potencial do rei, do Deus encarnado, do seu mundo criado. Então, a deusa, de certa forma, é inalcançável, mas ela traz também esperança. Então, de certa forma, ela simboliza o conhecimento que você adquire depois de ter cumprido todas aquelas etapas, passado pelo abismo e saído de lá rapidinho. Mas olha só, nem todo conhecimento é positivo, hein? Existe o conhecimento do bem e do mal. Lembre-se disso. Você acabou de sair do abismo. Então, a busca pela deusa seria, de certa forma, a busca pela própria alma do herói. E ele só consegue isso depois da purificação da iniciação. E agora está na hora do herói se sintonizar com o pai, que é a parte prática da vida, hein? Bem, o aspecto ogro do pai é um reflexo do próprio ego da vítima, derivado da maravilhosa lembrança da proteção materna, que foi deixada para trás, mas só depois de ter sido projetada, bem como no fato da idolatria fixadora daquela inexistência pedagógica constituir por si própria a falta, no sentido de pecado, que nos mantém paralisados e que impede a alma potencialmente adulta de alcançar uma visão mais equilibrada e realista do pai e, em consequência, do mundo. Então, a mãe te protege, te segura. Ela não quer que você saia de casa. Já o pai quer que você aprenda a se virar no mundo lá fora. E mais do que isso, ele quer que você se imponha. E lembre-se de que aqui a gente está falando de arquétipo, tá? Então, todos nós temos um lado feminino e um lado masculino. Em alguns momentos da sua vida, você é a mãe protetora. Em outros momentos, você é o pai exigente e pragmático.
A sintonia com o pai, né, metafisicamente falando, estamos na seara do arquétipo, hein? Então, essa sintonia com o pai se dá à medida que você amadurece. A iniciação já aconteceu, você já passou de uma etapa da vida para outra, você já passou por um limiar, lembra? Você já passou por uma sucessão de provas, já se reconciliou com a mãe e com o pai, e agora você vai para casa tomar banho e descansar? Não! Você ainda precisa passar pela apoteose. Você merece, você passou por todas aquelas provações. Esse é o seu objetivo final. Você foi engolido por uma baleia, ou conseguiu vencer uma esfinge, entrou no templo, se purificou, enfim. Você também entrou no abismo, encontrou sua parte sombria, né? Passou pela sua maior provação, que é de se reconhecer na sombra. Se reconciliou com pai e mãe, ora, você amadureceu. E agora, né? Missão cumprida. Vamos lembrar rapidinho lá da Divina Comédia de Dante, né? Qual foi a apoteose de Dante ao final da jornada dele? Ele vê Deus, né? Na verdade, o brilho que Deus emana é tamanho que ele não enxerga. Mas ele tá lá. E a apoteose do Galahad das lendas arturianas, hein? O Galahad era o cavaleiro perfeito. Só ele é digno de encontrar e tocar no Santo Graal. Vocês lembram disso? A gente conversou sobre isso no meu vídeo sobre o único eterno rei do T.H. White. Então, quando o Galahad encontra e toca no Santo Graal, pronto, ele atingiu a perfeição. O que é que resta pro herói que atingiu a perfeição? Ele morre. Na verdade, o Galahad, dentro da história do T.H. White, é arrebatado, né? Não se encontram em lugar nenhum os restos mortais ali dele. Mas nem em todos os mitos o herói morre no final, né? Passa pela morte física mesmo. Muitas vezes você pode ressuscitar. Você adquire aquele grau de sabedoria suprema, você encontra Deus, mas a sua missão não acaba por aí. Você volta abençoado, de certa forma, e aí começa a sua jornada de retorno ao ponto de partida. Porque a jornada do herói é um ciclo. E o retorno às origens é sempre bem-vindo. E aí, de novo, né, você pode fingir que não está ouvindo, né, o chamado para voltar ao seu ponto de partida. Mas, de novo, toda recusa para a ação é um sofrimento. A sua jornada está incompleta. Tem uma frase que a professora Lúcia Helena Galvão diz ali nos vídeos dela, né, sobre o Herói de Mil Faces, que eu acho bem interessante, uma imagem interessante, né? Ela diz o seguinte: você é do tamanho das suas provas. Então, quando você se nega a fazer algo, pronto, é esse aí o teu tamanho. Agora, tu já passou por tudo isso. Você precisa completar o ciclo. Página 195, a recusa do retorno. Terminada a busca do herói por meio da penetração da fonte ou por intermédio da graça de alguma personificação masculina ou feminina, humana ou animal, o aventureiro deve ainda retornar com o seu troféu transmutador da vida. Então, ele aprendeu alguma coisa tão importante que aquele aprendizado dele pode ser transformador para as pessoas que ficaram, né, para as pessoas que ele deixou para trás ao iniciar a sua jornada. Então, olha só, o círculo completo, a norma do monomito, requer que o herói inicie agora o trabalho de trazer os símbolos da sabedoria, o velocino de ouro, ou a princesa adormecida, de volta ao reino humano, onde a bênção alcançada pode servir à renovação da comunidade, da nação, do planeta ou dos 10.000 mundos. Você precisa compartilhar o seu aprendizado adquirido. Mais do que isso, você precisa mostrar o caminho para os outros. Você também faz parte do monomito. Então você vai precisar passar por uma fuga mágica, porque muitas vezes, quando você completa ali sua missão, você está lá passando pela apoteose e tudo mais, aquelas pessoas que estão te acolhendo naquele momento não querem que você volte. Ou vão tentar te impedir de alguma forma. Então é preciso que você fuja. Então você vai passar pela fuga mágica. Então você pode ser resgatado com auxílio externo, né? Lembre-se lá do seu protetor sobrenatural. Em meio à fuga e ao resgate, você vai perder de novo outras ferramentas ali ao longo do caminho. Mas a verdade é que você não precisa de nada daquilo que vai ficar para trás para retornar. A não ser que sua missão envolva a recuperação de um objeto perdido ou de uma pessoa, né? Isso aí você vai ter que tomar cuidado para não deixar cair pelo meio do caminho durante a fuga. Existe uma nova passagem no limiar para o retorno. Então, como é que você volta para o seu ponto inicial com toda aquela clareza, sei lá, sabedoria, conhecimento adquirido ao longo da jornada? Você não é mais o mesmo. Por isso é tão difícil para muitos heróis retornarem
ao seu ponto de partida. Né, o cara pode pensar assim, poxa, eu tô tão melhor equipado agora do que quando eu iniciei a jornada que... Mas, de novo, você precisa retornar e mostrar o caminho para os outros. Muitas vezes o herói tem medo de ser incompreendido, né? Muitas pessoas que estão ali no ponto de partida ainda não vão entender muito bem o que é que esse cara tá dizendo. Ou vão achar que ele tá se achando, sabe? Paciência, ó. Alguns amigos não vão te reconhecer? Paciência. Agora você já sabe o caminho. Você se torna uma pessoa consciente. Você se torna senhor de 2 mundos. Olha só, o alvo do mito consiste em dissipar a necessidade dessa ignorância diante da vida por intermédio de uma reconciliação entre consciência individual e vontade universal. E essa reconciliação é realizada através da percepção da verdadeira relação existente entre os passageiros fenômenos do tempo e a vida imperecível que vive e morre em todas as coisas. Você entende que você é parte de um todo. E você sabe também que tudo é passageiro. Se você não transmite tudo aquilo que você aprendeu, olha só, quantos anos você vai viver ainda? Esse conhecimento todo vai morrer com você? Não, você precisa passar para os outros. É aqui que entra aquele livro do Antigo Testamento chamado Eclesiastes, hein? Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, vejam lá. Tudo é vapor. Mas a verdade é que você é livre para escolher, não é mesmo? Tem muita gente que simplesmente não vai dar ouvidos ao chamado para o retorno. Vai continuar lá no bem bom da apoteose. E bem, depois disso a gente chega à segunda parte do livro, chamada Ciclo Cosmogônico. E essa parte do livro é igualmente interessante. Ele vai linkar os mitos aos sonhos. Então, mais ou menos, ele vai te dizer que ambos têm algo a te dizer. Só que o sonho tem uma mensagem individual, que é só para você, enquanto o mito tá aí para quem quiser conhecer. Então tudo faz parte de uma consciência universal. O herói, o cara que passa por tudo isso, volta direitinho, transmite conhecimento e tudo mais, então esse cara não tem interesse pessoal. Ele não está passando pela jornada do herói para obter glória. A missão dele não termina com a apoteose. Ele volta e aponta o caminho para os demais. E ao morrer, o herói retorna para o todo. E bem, depois disso ele vai mostrar quais são as diferentes facetas de um herói. Então você tem o herói como amante, que é aquele que busca uma princesa adormecida, por exemplo. Você tem o herói como imperador, que pode se tornar um tirano. Só que aí perceba, este herói, que é um imperador e que pode se tornar um tirano, portanto ele tem consciência da sua parte sombria, lembre-se disso. Então, é ele mesmo quem precisa depor este tirano. Então veja bem, mudança, né? O ser humano só muda quando a mudança é genuína. A vontade de mudar é genuína, é dele mesmo. Não é uma vontade externa. Não é porque alguém te diz que você precisa mudar para continuar com você que você vai mudar. Lógico, você vai tentar se moldar ali, mas é uma coisa forçada. Se aquilo vier de dentro, se você realmente quiser mudar, aí você muda. Você tem também o herói como um redentor. Então ele passa por toda a jornada do herói para salvar o seu povo. E você tem o herói como santo também, ou como um eremita, que é aquele cara que passa por toda a jornada do herói, transmite conhecimento e tudo mais, e depois ele se afasta. Ele renuncia o mundo, né? Então, olha só, com a mente plena de pura compreensão, sendo perseverante no domínio do eu, tendo abandonado toda aliança com o som e com todos os objetos, e estando livre do amor e do ódio, habitando um local solitário, seguindo uma dieta frugal, tendo controlado a fala, o corpo e a mente, sempre engajado na meditação e na concentração e cultivando a liberdade com relação às paixões, banindo de si mesmo o egoísmo e a resistência, o orgulho e o desejo, o rancor e o sentimento de posse, de coração tranquilo e livre do ego, ele se torna digno de tornar-se um só com o imperecível. De novo, ó, é uma renúncia consciente, ó, ele está fazendo isso porque essa é uma vontade interna dele. Você tem o herói como um guerreiro também, que é aquele que mata um leão por dia, sem preguiça e sem procrastinação, hein? E para todos esses heróis o final é o mesmo. Ele retorna ao ponto de partida, ele compartilha o elixir, né? Aquela coisa que vai, né, modificar a vida dos outros também, a sabedoria, né? O apontar do caminho. Mas tá, depois de tudo isso, aí sim nós temos o descanso merecido do herói. Então depois que ele retorna para seu próprio centro, né? Já cumpriu a missão que ele tinha ali com os seus, agora ele pode voltar a fazer parte do universo. Ele aceita seu fim, hein? Aqui o Joseph Campbell usa uma imagem muito bacana também. Ele vai dizer que o herói se reconcilia com seu túmulo. Ó. A primeira condição do heroísmo é a reconciliação com o túmulo.
Então, é a última viagem do Frodo no Senhor dos Anéis. E você faz essa última viagem, né, rumo ao infinito, com aquela sensação de dever cumprido, da vida bem vivida, e aí sim você volta pro cosmo. Então você percebeu, né? O monomito é muito mais, ele vai muito além da receitinha para formar protagonistas de livros, enfim. Este livro, como um todo, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? É um convite para você conhecer estes mitos e entender o que é que eles têm para te ensinar. E é praticamente um resumo da vida humana como um todo, né? Então assim, você conhece pessoas que não atendem ao chamado, que ficam lá de boas no sofá, reclamando da vida ou esperando um convite de veludo, né, pra começar aí uma jornada. Você também conhece pessoas que se contentam com conquistas medianas. É aquela pessoa para quem você olha e pensa assim, poxa, esse cara podia estar numa situação muito melhor. Ele poderia ter ido muito mais longe, mas não. O que aconteceu com essa pessoa é que ele decidiu parar depois de ultrapassar uma prova X. Para ele já tá bom, ele escolheu ser desse tamanho. E você também conhece pessoas que voaram, né? Foram muito longe, conquistaram coisas extraordinárias e nunca voltaram ao seu ponto de origem para apontar o caminho para os outros, para compartilhar o conhecimento adquirido. Eles guardaram o elixir para si, né? E você também conhece pessoas que a cada conquista voltam ao ponto de partida e compartilham tudo aquilo com os seus. Mas a questão é a seguinte, isso é uma escolha tua, né? Você escolhe o teu tamanho. Gente, este livro é maravilhoso. Esse é aquele tipo de livro que só cresce com releitura. No finalzinho do livro, ele ainda vai comentar alguma coisa a respeito de mitos modernos, né? Então, os mitos originais estão aí desde que o mundo é mundo. Eles permanecem. Essa coisa de você enxugar e trazer para os dias de hoje, ó, que discussão bem atual, não é mesmo? Então, você faz com que aquilo ali faça sentido apenas naquele contextozinho. Não vai ultrapassar gerações. O mito original, não. Ele permanece. E aí ele fala também sobre a necessidade de criar novos mitos, né? Então se a gente parar pra pensar, nos anos 70 nós tivemos lá o Star Wars, no final dos anos 90 nós tivemos Harry Potter, por mais que eles também tragam em si o monomito, né? Então assim, todas essas grandes histórias têm pontos de contato, são histórias novas. Perceba que não é simplesmente pegar, sei lá, a história de Buda, né? Ah, vou fazer uma fanfic do Buda. Não é isso. Você observa o monomito e você cria algo novo em cima daquilo. Isso pode ser feito de forma consciente ou inconsciente. Nós sabemos que o George Lucas criou Star Wars baseado aqui no monomito identificado pelo Joseph Campbell. A J.K. Rowling, eu não faço ideia. Se vocês souberem, deixa pra gente aí nos comentários, por favor. Mas a grande questão aqui no finalzinho do livro, nessa necessidade que ele identifica do homem moderno precisar de mitos, é a questão de que o homem moderno mesmo, vamos usar o termo contemporâneo, é um cara que não se preocupa muito com isso. Então o que acontece? Para esse cara, a vida é toda literal. E os mitos têm lá a sua importância, né? Eles são os nossos modelos místicos, né? Eles são parte da nossa imaginação coletiva. De certa forma, o mito é algo que nos liga. Então vou dar um exemplo besta, ó. Não é legal quando você encontra uma pessoa que gosta das mesmas bandas que você? Ou do mesmo livro, ou do mesmo filme, dos mesmos mitos? Então, é claro que ao longo do caminho você vai encontrar um monte de gente que vai te dizer, nossa, que besta, é coisa infantil, né? Ficar estudando a mitologia grega, por exemplo, sei lá. Eu tô aqui com o Joseph Campbell. Eu acho que o estudo de mitos, de símbolos, é uma coisa tão, sei lá, enriquecedora até, né? Vou contar uma anedota pra vocês. Outro dia eu estava nos Correios embalando os livros que eu ia mandar pra Lara, né? Aqueles livros de recontos de mitos, né? Então tava lá embalando os livrinhos direitinho e tinha uma moça sendo atendida no balcão ao meu lado. Ela viu a pilha de livros e elogiou, né? Falou, ah, que bacana, né? Você tá lendo aí esses mitos. E aí ela me perguntou se eu conhecia Joseph Campbell. Aí na hora eu virei pra ela e falei, ah, o Herói de Mil Faces, né? E aí ela até disse, né, poxa, esse livro do Campbell abriu minha mente. Então você tá vendo? Você também pode passar por essa experiência lendo este livrinho. Cara, o livro é maravilhoso. Uma pena que a nossa edição brasileira da editora Cultrix, né, o selo é Cultrix, a editora é a editora Pensamento. Gente, livro colado, dá só uma olhada aqui no meu livro, lido, relido, olha como ele fica. Eu acabei adquirindo a edição americana, né? Só pra ter um livro inteirinho. E, gente, essa edição é uma delícia, ó, diagramação sensacional. Todo ilustrado também. Este livro brasileiro também traz algumas das ilustrações. Mas dá uma olhada na diagramação de apostila. Então se você lê em inglês e quer aí uma edição firme, né, que vá durar, que você pode ler, consultar aí ao longo da vida, ó,
Eu recomendo a edição original aqui do The Hero of a Thousand Faces. Vou deixar o link para essa edição na descrição do vídeo também. E para essa também. Por mais cuidadoso que você seja, olha, essa aqui é a minha segunda edição, tá? A edição que eu li quando eu era jovenzinha se desfez ao longo do caminho também. Comprei esta aqui e já tá se desfazendo também, não tem jeito. Vou deixar a recomendação para vocês também de 2 playlists maravilhosas. São aulas sobre este livro aqui do Campbell, da professora Lucilena Galvão, que eu já tinha mencionado. Você vai encontrar essas aulas dela no site do Nova Acrópole. Vou deixar link na descrição do vídeo. Gente, conteúdo maravilhoso. E também de outra professora que também aparece no Nova Acrópole de vez em quando, que é a Renata. Ela tem um canal sensacional chamado Culturaria da Rê. Sério, pelo amor de Deus, tem muita coisa gratuita maravilhosa neste YouTube, viu? Vou te falar. Enfim, a Renata também tem uma playlist maravilhosa em que ela vai comentar capítulo a capítulo aqui deste livro. Olha, essas 2 professoras me acompanharam aqui na minha releitura para poder conversar com vocês aqui sobre o Herói de Mil Faces também. Então todos os links estão na descrição. Leia você também aí o Herói de Mil Faces. E é isso, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria mais uma vez de agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo todos os nomes aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!